Ok, então esta tarde nós vamos falar sobre isto de comparar. E eu sei que se calhar já devo ter dito aqui algumas vezes, e vocês sabem que é muito feio comparar, porque provavelmente nós ficamos insatisfeitas, porque começamos a achar que nos está a faltar alguma coisa, porque começamos a ter falta de contentamento, que é isso que a Bíblia nos fala que devemos ter, que é estar satisfeitas com o que temos e o que somos. Mas quando nós começamos a comparar, começo a comparar o meu corpo com o corpo da outra, o cabelo dela com o meu cabelo, a casa que ela tem e que eu não tenho, o carro que ela tem e eu não tenho, a máquina que ela tem lá em casa que ajuda a fazer tudo assim também eu. Quando a gente começa com essas posturas assim, começamos a ficar insatisfeitas. E isso não é bom. Mas hoje, guiadas pela Palavra de Deus, nós vamos comparar. Então, parece que estou aqui num contrassenso, mas não estou. A questão é, e a sabedoria está, é em comparar coisas iguais. E quando eu estou a me comparar com outras pessoas, eu não estou a comparar coisas iguais, porque nós somos pessoas diferentes. Mas se eu comparar coisas iguais, é mais justo, coisas que são a mesma unidade de medida. Por exemplo, eu não posso comparar uma cor com uma fruta. Eu não posso dizer, eu gosto mais do amarelo do que gosto de laranja. Laranja é o fruto. Do que gosto de roxo. Não, também é uma cor. Eu não gosto muito do amarelo, mas gosto mais de morango. Não tem a ver, uma fruta com uma cor. Eu comparo uma fruta com uma fruta, uma cor com uma cor. E quando nós comparamos coisas diferentes, fica assim muito desequilibrado. Então, nós temos que comparar coisas da mesma família. Fica mais fácil se nós pensarmos assim. Então, daí estar ali o exemplo da fruta. Então, o que nós vamos perceber hoje é qual é o tipo de comparação entre as muitas que Deus faz, mas especificamente, e que isso possa falar ao nosso coração. Por exemplo, quando eu quero comparar se uma coisa é mais pesada e mais leve, tem que ser uma coisa da mesma família, certo? Para eu conseguir ter a noção. Eu tenho que estar na mesma medida, quilos, metros, alguma coisa, porque senão não vai ficar uma salganhada e não se vai perceber. E os adjetivos que eu quero que nós foquemos esta tarde à luz das Escrituras é exatamente isto do leve e pesado. A Bíblia fala muito nisso, do leve e do pesado. E algo para ser comparado, se é leve ou se é pesado, tem que haver alguns fatores, certo? Olha, um deles, talvez seja o mais fácil de se pensar, é o peso. Eu pesar alguma coisa. Se eu tiver aqui 1 quilo de algodão, que é uma coisa assim volumosa, é fácil de segurar 1 quilo de algodão, não é? Qualquer uma de nós, na boa, até 2 quilos, não há problema. Mas se eu pegar numa peninha de uma ave qualquer, o algodão é mais pesado do que a pena. Mas os dois são leves, mas um é mais pesado do que o outro. Por exemplo, eu tenho um saco de cimento que normalmente pesam 25 quilos, para aí, mais ou menos. É suposto eu conseguir, assim, com um bocado de esforço, se olhar um homem era mais fácil pegar no saco de cimento, mas se eu pegar numa viga de aço, não consigo. Humanamente não é possível eu o fazer. Mas a viga, o cimento para mim era pesado, mas ao pé da viga o cimento já é leve. Então as coisas têm que ser comparadas com alguma coisa mais pesada ou mais leve e eu consigo perceber se isto é mais pesado ou se isto é mais leve. Outra coisa que é importante, além do peso, em ter atenção, é a força. É diferente a força de quem segura. Por exemplo, aquele saco de cimento para uma criança, impossível dela levantar, certo? Menos seja filho do super-homem. Um homem, normal, pega num saco. Às vezes até 2 ou 3 eles aventuram-se. Agora, aquela viga de aço, que algumas de aço galvanizado, às vezes pesam mais ou menos 86 quilos, um homem normal não consegue segurar numa, não pega numa e bora lá. Mas se ele for um atleta de halterofilismo, que numa competição levantou aqueles pesos, às vezes de 100 quilos, já consegue levar a viga. Então, a força de quem segura faz diferença. Se é uma criança, se é um adulto, se é um atleta. Então, peso é importante para eu discernir se alguma coisa é leve ou pesada. A força de quem segura é importante para eu perceber se alguma coisa é leve, é pesada. O que é pesado para mim pode ser leve para vocês, o que é leve para vocês pode ser pesado para mim. Depende da força. E o terceiro
é o tempo. É bem diferente eu pegar numa criancinha de 1 ano e meio, ficar com ela ao colo e brincar com ela e correr com ela e estar assim um tempinho. Outra coisa é eu ficar 2 horas com ela ao colo numa fila de alguma coisa e chega a um ponto que já não se consegue estar. Já não há força nos braços, já dói as costas, porque a duração foi muito grande. Uma coisa é ser curtinho, o episódio, põe no chão. Outra coisa é estar ali muito tempo. Então, alguma coisa que era leve, que era aquela criança, passado 2 horas já é pesada. Já parece que é o peso todo do mundo. O tempo tem a ver também com o qualificar alguma coisa de leve ou pesado. E vocês já começam a pensar, então, mas a Xanda hoje veio para aqui, isto parece uma aula de física, e é tempo, e é... Bem, não estou a falar expressões tipo massa, que seria ali para o peso, ou agora é falar de potências. Eu não vos venho falar de física, estejam descansadas, porque até não seria a pessoa certa para o fazer, mas Deus, que é o Criador de todas as ciências e também da física, na Bíblia fala muito do pesado e do leve, do passageiro e do eterno, da nossa fraqueza e da mão forte dele. E estas 2 comparações, ou estas 3 que eu mostrei agora, são importantes de fazermos, porque estas comparações, em vez de ser como as outras que nos mandam abaixo, vão nos fazer ganhar fé e coragem e esperança, porque vamos perceber o grande Deus que nós temos. Então, o tema que nós vamos falar agora, que nos vai levar isto do leve e do pesado, é bagagens. Vamos falar de bagagens. Bagagens todas temos. Todas, esta tarde aqui. De certeza absoluta. Conheço-vos eu muito bem ou muito pouco, eu sei que todas têm bagagens. Podemos ter bagagens diferentes, provavelmente temos. Podemos ter bagagens mais pesadas umas do que outras. Mas eu sei que todas temos e nós temos consciência disso, que bagagens são coisas que nós carregamos ao longo da vida. Pode ser desde que somos pequeninas, desde que somos jovenzinhas, desde que nos tornamos adultas, desde que nos casamos, desde que tivemos filhos, desde que nos convertemos. Bagagens. Nós temos bagagens. É suposto haver algumas, mas se calhar nós temos a mais. E é sobre isso que nós vamos falar. Uma destas primeiras bagagens que vou-vos falar são bagagens que nós temos que nos foram dadas. Nós não escolhemos esta mala, mas nós carregamos-la. E dentro dela podemos ter experiências dolorosas, uma experiência que tivemos marcante, que nós nunca mais conseguimos esquecer, que alguém nos fez alguma coisa, que nos aconteceu alguma coisa, que alguém disse alguma coisa, e aquilo ficou encapsulado no tempo, e nós carregamos isto no coração sempre. De tal maneira que isso define-nos como pessoas. Nós não fazemos isto, nós não dizemos aquilo, nós não repetimos aquilo, por causa daquela experiência. Foi tão definidora e tão marcante. E é óbvio que dá para vocês perceberem, quando se ouve dizer isto, que não é bom ter esta bagagem, pô, não? Mas muitas vezes nós temos. Outras vezes nós podemos ter bagagens que nos foram dadas quando nós éramos pequeninas. Uma expectativa que foi posta em nós. Porque tu tens que... E começámos a carregar aquilo. E a pesar aquilo. E aquilo é muito importante. Pessoas que nós amamos, tipo os nossos pais, puseram aquilo em nós. Eu não vou querer desiludir, eu não vou querer deixar... E carregamos aquilo. E hoje somos mulheres adultas... Mas ainda nos comportamos como meninas, com medo de frustrar isso. Então eu tenho que fazer isto. Às vezes foram-nos dado regras, ali aquela parte das expectativas ali do pódio, de que tu tens que ser isto, tens que fazer aquilo. E nós fazemos ainda hoje, sem nunca ter avaliado se é preciso fazer. Mas foi-nos dito para fazer e nós fazemos. Mas foi-nos dito para fazer em pequeninas. E agora em mulheres? Em adultas? Que são responsáveis pelas escolhas. Será que eu tenho que fazer? Bagagem pesada, bem pesada. Muitas vezes é-nos posta bagagem religiosa e por isso está ali aquele livro, Regras, que é aquela passagem que nós estamos a estudar em Gálatas 2, no estudo bíblico, de que são segundo a tradição dos homens e não de Deus. Regras, eu tenho que fazer isto. Legalismo, que é muito perigoso. A minha saia tem que ser por aqui e não por aqui, porque me disseram assim...
eu não posso usar mangas curtas, eu não posso usar o cabelo assim, eu não posso usar aquela cor assim. Coisas que nos foram ditas que não estão na Bíblia, que não são bíblicas, que não são para nós e que são regras humanas que eu condiciono por aquilo e eu tenho aquela rigidez toda. Eu tenho que fazer aquilo, é a minha bagagem, eu tenho que levar aquilo, sério. Esta mala é muito pesada e é uma mala que nós carregamos todos os dias. Vocês saberão dizer melhor o que é que as vossas malas têm. Se há alguma daquelas coisas, são muitas daquelas coisas, mas deixem-vos que diga, qualquer uma é pesada. É muito pesada. E faz-nos sentir cansadas, muitas vezes, quando chega ao final do dia, por causa disto. Nós estamos a carregar bagagem que não é necessária. Uma outra tipo de bagagens que podemos ter é bagagens que somos nós que as fazemos. A outra foi-nos dada. Agora levas. Eu agarro. Está bem. E levo. Esta aqui, eu é que preparei. Eu abri a mala e pus coisas lá dentro. Ainda é pior que a outra. Porque esta foi conscientemente e porque nós pomos muita tralha nesta mala. Aquela carinha ali, triste ou zangada que está ali, é quando nós temos falta de perdão, que é uma bagagem muito pesada. O perdão é uma prisão, a falta de perdão. Eu ganhar amargura e rancor de alguém aprisiona-me a mim, não é aquela pessoa. E o perdão pode ser porque eu fiz alguma coisa errada e não vou pedir perdão, ou porque alguém me fez alguma coisa errada. Aquela pessoa é que me devia pedir perdão, mas não vai pedir, ou não quer pedir, ou se pediu, não pediu como deve de ser, e eu escolho perdoar. Isto é libertador. Seja qual for a experiência que alguém nos tenha feito, dito, acontecido. Se eu não libertar, aquela pessoa tem-me na mão. E isso não é um bom sítio para estar. Dar perdão é bíblico. E o que o Senhor hoje nos ensina por meio do apóstolo Paulo, e na carta aos Colossenses diz isso bem, se tens ofensa contra alguém, ou se alguém te fez alguma coisa, perdoa como Cristo te perdoou. E isso não deixa margem para ninguém. Dizer, eu não posso perdoar porque ele fez-me isto. Porque ela disse-me aquilo. Porque fez-me isto pelas costas. Perdão é essencial na vida de um crente. É sinal de maturidade. Uma criança não perdoa. O adulto tem que saber perdoar. E quando eu não perdoo uma, duas, três, esta mala fica pesada. Dá cabo das nossas costas. Temos que saber perdoar. E isso é algo que nós é que temos que saber avaliar o nosso coração na presença do Senhor. Mas perdoar é libertador. Outra coisa que pode nos fazer pôr coisas nesta mala é as nossas falhas. Sermos muito rígidas connosco. Porque eu errei nisto, porque eu não... Perfeccionismo, assim, um rigor muito grande. Então está ali aquele dedo para baixo. São as nossas falhas que nós não esquecemos. Não aceitamos que somos humanas e que erramos, mas temos que saber pedir perdão a quem de direito, a Deus, e avançar, não é agora ficar ali presa, porque eu fiz aquilo mal e porque eu não devia ter, e a mala a crescer. E depois outra coisa muito má que nós temos ali também nesta mala é o nosso orgulho. Um orgulho que todas temos, e muito, que faz-nos ser rígidas, não nos humilha na presença do Senhor. Parece que temos uma barra de ferro aqui nas costas, direitas. Não entortamos na presença do Senhor. Eu tenho razão, eu é que sei dizer, eu é que tenho que escolher da minha vida, eu é que decido, e Deus à margem. Deus não quer que eu ande com estas malas, mas eu escolho fazê-las e Deus não me proíbe. Este é o grande Deus que temos. Então, estes são alguns exemplos das nossas bagagens. E é por isso que quando nós recebemos da parte do Senhor Jesus aquele maravilhoso convite e aquela oferta maravilhosa de descanso que ele fala em Mateus 11, que vocês conhecem de certeza esses versículos, mas nós vamos ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhem ali o leve e o pesado. E este convite é vinde. É para toda a gente. Vem, tu que estás cansado e oprimido. E nós estamos em algum grau todas cansadas e oprimidas.
e eu vos aliviarei. Este versículos na versão King James diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, ou jugo, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Maravilha este convite. Dá-me o teu peso, eu dou-te leveza. Eu dou-te descanso que tu precisas e não tens. É uma troca bendita. Ali a ideia do meu jugo é bom, diz ali no King James, ou ali diz suave, o meu jugo é bom e útil. A ideia no original é útil, o meu jugo é proveitoso. Não é uma bagagem desnecessária que tu carregas para nada. É útil, é proveitoso. Eu sei, acho que vocês todas sabem o que é o jugo. É aquele aparelho de madeira que se punha entre os dois animais para puxarem mais, não é? Ali a ideia não era torturar os animais, mas era juntos conseguiam transportar, fazer muito mais e o peso era aliviado pelos dois. O Senhor Jesus está-nos a convidar a entrar no jugo dele. Tomai o vosso lugar, como diz ali, ou tomai sobre vós o meu jugo. Que importante é que isto é. Vamos diagnosticar aqui qualquer coisa. O que é pesado? O que é que Jesus chamou pesado ali? As cargas, não é? As minhas cargas. A minha bagagem, que eu estava-vos a falar há bocado, as minhas malas. E o que é leve? Não é o jugo que é leve. O fardo. O jugo é o aparelho. O fardo é que vai por cima. O meu fardo. E ele chama meu. É tão bonito, não é? Não é o teu, não é a tua bagagem, não é aquilo que tu trazes da tua infância. O meu fardo é leve. Então, de uma coisa pesada, nós passamos para uma coisa, ou devemos passar para uma coisa leve. Esta é a troca bendita que nós devemos fazer. E sabem porquê que faz confusão? A carga dele é leve. Porquê que a carga dele é leve? Porque ele vai ao nosso lado. Não é? Não é o jugo dos crentes. Vai dois crentes lado a lado. É crente e Jesus. Crente e Jesus. O jugo é dele. Ele vai a um lado e eu vou no outro. Então a carga que vai lá atrás torna-se leve porque ele é mais forte do que eu. Não é? Não é um ser humano que está ali ao lado igual a mim. É Deus ao lado de mim que leva tudo nos ombros. É como às vezes quando vão as criancinhas a ajudar, não, eu quero ajudar. Então vou levar o saco, o peso vai todo ali e elas já vão ali com o dedinho e pensam que vão fazer uma... Não estão a ajudar nada, porque está a levar o peso é um. Quem leva este fardo que se torna leve para nós é Jesus. E por isso ele se torna mais leve. E por isto esta troca é tão maravilhosa. Eu troco a minha bagagem toda, ponho de lado, meto-me debaixo da canga com ele, como aquela expressão ali diz, ou do jugo, e ele leva o meu fardo e torna-se leve. E olhem que o Senhor Jesus foi homem e foi Deus, e como homem ele nunca carregou bagagem a mais. Ele carregou o que era preciso para carregar. E ele teve ombros largos, sabem para quê? Para levar os nossos pecados. E não ficou um por perdoar. Isso era o fardo dele. E ele fez-lo cumprir essa missão. Hoje, nós temos este convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, eu para mim, e eu os aliarei. Descanso, dar descanso. E pôr-me debaixo daquela canga, daquele jugo, não é difícil, irmãs. Requer humildade, sabem? Aquela rigidez, tens de abaixar e pôr. Mas tens de perceber que quem está ao teu lado é o melhor das pessoas. É o melhor de Deus, que vai te capacitar e ajudar no percurso todo. Há uma versão deste versículo em linguagem dos dias de hoje, porque isto falámos de jugo, é complicado, porque não é uma coisa que nós fazemos ainda hoje, não é? Existe, mas nós não é no nosso dia-a-dia. Mas isto posto desta maneira fica um bocadinho mais fácil de perceber. Jesus está a convidar, diz, anda comigo e trabalha comigo. Porque o jugo era para trabalhar, certo? Era para os dois animais trabalharem. Anda e trabalha comigo. E observa como é que eu ajo. Aprendei de mim. Vê como é que eu faço. Vê quando é que eu faço quando eu sou injustiçado. Vê como é que eu reajo quando as coisas não me correm bem. Mas anda,
Vem, trabalha comigo. É este convite que ele faz para nós. O apóstolo Paulo percebia isto muito, muito bem, e sem dúvida que deve ter sido algo que o ajudou sempre no percurso da vida dele cristã, dele perceber que o que ele estava a passar era difícil, mas que na perspectiva da eternidade ficava mais fácil. E eis o que ele diz nesta passagem, que nós vamos ler aqui por ser mais rápido, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha as comparações. Compara sempre duas coisas da mesma unidade. Peso e tempo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, e isto ele está a dizer a um homem sofrido, está a dizer aos coríntios que passaram por muita coisa, como aos tessalonicenses passaram por muita coisa por causa da fé deles, torna-se leve e momentânea comparada com o quê? Com a glória. Com o peso da glória que a gente vai ter no futuro. E depois começamos a ver as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem, o invisível, é eterno. E isto é a perspectiva certa das coisas. Não há nada que eu esteja a passar hoje que seja pesado à luz disto. Tudo se torna leve e momentâneo. Seja uma doença, seja uma dificuldade, seja um problema familiar. Dizer assim, olha, esta é a minha cruz. Não, a tua cruz não é esta. Isto é o problema que tu estás a passar. Mas isto tem data de validade. Quando tu partires deste mundo, termina. E se tu estiveres debaixo do jugo com Jesus, vai-se tornar leve. Se tu perceberes que tu não tens que te controlar e dominar e fazer tudo, vai-se tornar leve. E esta é a perspectiva certa de ver as coisas. A outra versão diz... porque as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós um peso de glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixando nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, porque os visíveis são temporários, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém. Eu não tenho que pensar só neste mundo, eu não tenho que pensar que eu fui criada só para isto, eu tenho que pensar que eu sou uma alma que vai viver eternamente. E que aquilo que está a acontecer agora em mim está a produzir coisas que na eternidade eu vou beneficiar. Não é uma salvação mais ampla ou não, mas mais não seja trazer coroas e deixar aos pés de Jesus, pelo aquilo que eu passo agora. Vamos fazer isso, irmãs. Vamos ter esta postura. Há coisas difíceis, há bagagens difíceis, vamos deixá-las, pomos debaixo do jugo e vamos ver que elas são leves, passageiras, momentâneas, comparada com o que é que são 70, 80, a irmã já tem 80, 90, 100 anos aqui na Terra comparado com milénios e milhões e milhões e milhões e milhões, porque a eternidade não tem fim. O que a gente vai ter? Não é nada. É ridículo estarmos a comparar. Era como estar a pegar uma gota de água comparada com o oceano. Não dá, não dá. Então, tudo aqui é passageiro, tudo passa. Nesta vida, tudo passa. Não é verdade? Quem é mais velho já sabe isso. Passa. Estes momentos difíceis passam. Vão haver dias melhores. E mesmo que não venham dias melhores, eu tenho a esperança eterna. Além do além. E isso faz toda a diferença. Vamos pôr os nossos olhos nisto. E eu acho que é muito importante nós termos a ideia de que Deus aqui não está a minimizar e dizer, pá, vocês não estão a passar por nada, essas aflições. Não. Ele está a querer nos consolar com a comparação. Porque o que estás a passar agora é difícil. Essa dor é dura. E isso que já aos anos que aguentas, só Deus sabe como é que tu aguentas. Mas comparado com... É quando nós pomos as duas coisas na balança. Eu cheguei a falar deste tema com a classe dos adolescentes e eu trouxe uma balança para eles, tem que ser mais visível. Se calhar para vocês também teria sido proveitoso. Uma balança em que o peso maior dizia a eternidade e eles todos escreveram os problemas que eles tinham e nós pusemos no prato os problemas. E eu pus a balança da eternidade e não havia maneira dos problemas mexerem com a eternidade. A eternidade pesa sempre mais. Pesa sempre mais. E essa é a postura, irmãs. Seja o que for que vocês estão a passar agora ou que ainda vão passar. A gente não sabe o amanhã. A gente não sabe como é que vai ser o nosso envelhecer. Nós não sabemos como é que é o futuro financeiro, familiar. Não sabemos. Mas sempre tudo é leve comparado com a eternidade. Por uma questão de grandeza.
e por uma questão de glória que nós não conseguimos experimentar, que estes corpos não estão preparados, que nós vamos experimentar lá. A glória é tão grande, ali diz o peso eterno de glória, é tão grande que nada aqui, nada se chega perto para comparar. Então, vamos fazer comparações como deve ser e pensar nisto. E depois vem a seguir um outro versículo que Paulo também escreveu aos Romanos, porque para mim tem que por certo que as dificuldades deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nem dá, nem dá. É uma ordem de grandeza tão grande que não dá. O que eu estou a passar agora com a glória, não dá. Não dá. Não é possível e não vai dar certo. Então o segredo para eu passar por problemas, por dificuldades e para eu saber que tipo de bagagens eu devo levar ou não, é eu pensar nas coisas lá do alto. Colossenses 3 fala. Eu pensar mais em cima, eu pensar mais na eternidade, eu pensar que na eternidade não faz diferença nenhuma qual foi a minha conta bancária aqui, a minha família que tive ou não, a igreja que me valorizou ou não, não faz nada. Na eternidade só há Jesus. É só Ele que vai ser a atenção total. E se nós pensarmos mais nisso, termos os olhos na eternidade, as coisas ficam mais leves aqui na Terra, porque não são tão importantes. O que aquela pessoa disse, o que aquela pessoa fez, na eternidade eu não me vou lembrar. Aliás, daqui a um ano eu não vou lembrar. Mas no momento, super ofendida. Se daqui a um ano eu nem vou lembrar, quanto mais na eternidade. Esquece, perdoa, manda para trás, eu não quero trazer tralha comigo. Eu quero, é o fardo de Jesus que é leve, esse é pesado, eu não quero. Então vamos nos focar. Sabem que o ar deste mundo, porque está no maligno, é um ar muito contaminado. E nós, como crentes, os nossos pulmões não conseguem respirar isto, faz-nos mal, é um ar tóxico. Começamos com falta de ar. Então temos que nos abrigar mais na presença do Senhor. Porque é quando lemos a palavra e quando nós estamos em oração, só nós respiramos este ar puro, que faz bem aos nossos pulmões. E que nos faz ver estas coisas, dizer assim, eu preciso da eternidade já hoje. Não é uma coisa futura, eu já hoje devo começar a viver a eternidade. E é quando eu vou à presença de Deus que eu respiro este ar da minha pátria, depois eu venho aqui para a terra e digo, isto já vai passar, isto é momentâneo, isto vai passar mesmo. Eu conheço uma cantora cristã que escreve uma música e a letra é muito bonita porque ela diz, como é que eu posso almejar uma coisa que eu não conheço? E tu não conheces o céu, eu também não conheço o céu, mas eu desejo. E porque eu sei a descrição que o Senhor ali fala. E nós temos que ter isto no nosso coração, desejar uma coisa que nós nem conhecemos. Mas sabemos que é a nossa pátria, é o céu, onde vais ter lá este peso de glória. E se nós tivermos esta postura, sem dúvida, que nós vamos viver vidas mais livres, mais soltas, e vamos cumprir aquilo que o Senhor nos chama para cumprir em Hebreus 12, que nós já vamos ler. Mas lembram-se daquela passagem de 2 Timóteo 4:7 que Paulo diz que acabou a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos isso para fazer, irmãs. Temos que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E isso pode ser para mim e morro amanhã, como pode ser para vocês e viverem até aos 100 anos. Esta é a minha missão. Uma batalha, terminar a carreira, quer dizer, acabei por fazer o que tinha a fazer, e guardei a fé. Não, a fé de dar o passo a seguir depois da morte e estar no céu. Vamos fazer isto. E vamos fazer o que é que Hebreus nos diz para fazer. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança à corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esta é a versão King James, desembaraçando de tudo o que nos atrapalha, bagagens a mais. Olha que elas nem são pecado, algumas, porque a seguir ele diz isso e depois o pecado, tudo o que vos atrapalha e o pecado que vos envolve. É bagagem que não é preciso travar. Como é que um atleta ia correr nos Olímpicos com malas? E com a roupa dele, porque eu não confio no hotel, podem-me roubar. Ele não ia ganhar. Era certo. Então nós estamos aqui numa corrida para correr, corramos. E vamos estar com tralhas, com coisas que não é preciso. Como é que a gente vai acabar a carreira? Assim, não acabamos. O segredo, olhando fixamente para o autor e consumador
da nossa fé, que é Jesus. Olha para lá, o alvo é aquele. Tudo o lado é passageiro, mas o alvo é aquele. E que Deus nos ajude, irmãs. Que nós possamos, no nosso coração, assimilar isto agora e depois em casa, meditarmos na presença dEle e deixar que o Espírito também nos convença disto mesmo, se nós estamos a ter bagagens a mais e que elas comparadas com a eternidade não são nada e não são importantes sequer.